Oi, eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar e hoje vamos entender um pouco como é que funciona a questão de seguro-saúde, plano de saúde aqui em Portugal. No Brasil é muito comum que as pessoas tenham um plano de saúde para poder ter acesso aí à rede privada, né, para as despesas hospitalares, para serviços médicos. Então vamos entender como é que funciona aqui em Portugal. Eu trouxe o Pedro Pereira, que é consultor de seguros, e ele vai conversar um pouquinho sobre isso. Pedro, muito obrigada. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Muito obrigado, Ana. O gosto é todo meu. É um enorme prazer estar aqui a poder divulgar todas estas informações que acho que vão fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Exatamente. Porque saber distinguir as coisas, pensar as coisas de uma forma correta, acho que é muito Exato. importante. Eu escuto muito sobre seguro-saúde por aqui e vejo pouca gente falando aí sobre plano de saúde, que é o comum no Brasil. Então, eu queria muito começar a entender quais são as diferenças, como é que a gente pode limitar aí o que é um, o que é outro, o que é mais usado por aqui. Bom, o que é mais usado realmente é o seguro de saúde. O que é que distingue um seguro de um plano? Basicamente, há uma coisa que é muito simples. Uma seguradora segura um risco, uma probabilidade de algo de mal acontecer connosco. E ela vai assumir esse risco por nós. Pronto. Então, resumidamente, ela vai assumir custos por nós. No plano de saúde aqui, grosso modo, e atenção que muitas vezes as próprias seguradoras comercializam seguros com nome de plano, por isso torna as coisas muito mais confusas, Uhum. não é? Mas nós temos que dar os instrumentos corretos às pessoas para elas saberem distinguir uma coisa da outra. Então, basicamente, com um plano de saúde, eu só tenho acesso a descontos numa determinada rede. Ou seja, eu posso ter um cartão, pode ser às vezes, por exemplo, em Portugal existe uma elétrica e uma operadora de supermercados que tem o seu próprio cartão que as pessoas podem beneficiar algumas gratuitamente, basta que façam compras naquele supermercado, que têm acesso a um conjunto de prestadores e não pagam nada por esse tal cartão, por esse tal plano Uhum. de saúde. Entendi. Ou seja, mas basicamente o que acontece é que são descontos. Eu posso ter uma consulta que me pode ficar, em vez de 90 euros, pode-me ficar a 40. Mas o grande risco que eu tenho ao ter um produto desses, principalmente para quem vem do Brasil, sabendo que no Brasil se chama plano uma coisa e aqui mantém o mesmo nome, é que eu posso ter a necessidade de uma cirurgia, essa cirurgia ser uma cirurgia cara, e vamos supor 20 mil euros. E eu, como tenho esse tal plano, mas eu não sei o que é, mas comprei porque é um plano, eu em vez dos 20 mil pago 16 mil. Mas depois, quando me chega à conta, digo assim: como é que é possível? Pois você tem um plano, é um cartão que apenas lhe dá descontos. Uhum. E depois há outra coisa muito interessante, que há seguradoras que criam produtos que são seguros, tecnicamente nós podemos chamar de seguros, porque elas nos vão indemnizar caso haja algum sinistro. Por exemplo, no caso de ficarmos hospitalizados mais do que 7 dias, isto é muito comum encontrar, vamos receber um subsídio de 25 euros. Aquilo é um seguro à mesma, é vendido até como seguro de saúde, mas o que nos garante a nível de risco é, se eu estiver 7 dias internado, vão-nos dar 25 euros por cada dia, até um limite de, por exemplo, 30 dias. Será que é isto que eu quero? Por isso, quando nós contratamos, temos que saber aquilo que realmente estamos a contratar. Uhum. E colocar as questões a quem nos vende o produto. Olha, e se eu estiver internado, quanto é que me vão suportar? Porque aí nesse caso, se alguém me estiver a vender um produto desses, eu quero que me indemnizem, ou seja, que me paguem, melhor dizendo, que me paguem uma cirurgia, eu não vou querer esse que me dão 25 euros a partir do sétimo dia, quer dizer, isso não vai dar nada, não é? Ah, Só uma diária num hospital privado, estamos a falar à volta dos 400 euros, não é? uau, uau. É. Então, bom, na prática, o plano de saúde você tem ali um desconto para sua consulta, pode chegar a ter um desconto também numa internação, mas o seguro ele tem algo ali muito maior, uma cobertura muito maior, é isso?
É isso mesmo. E o seguro de saúde, propriamente dito, aquilo que protege a nossa saúde e nos dá, e nos paga os nossos tratamentos, eh, os nossos cuidados médicos, aí já podem ser produtos um bocadinho mais caros. Por exemplo, um produto que tenha hum, uma questão de hospitalização só virado para hospitalização é muito mais barato, mas quando já vamos a falar para um ambulatório, para a questão dos dentes, para a questão de um oculista, nós já estamos a falar de uma coisa que já fica bem caro. Porque Uhum. quanto mais. As especializações, né, acabam sendo serviços mais caros, assim. É isso mesmo, ou seja, porque há pessoas que querem segurar tudo e mais alguma coisa. Ah, se eu precisar de óculos, quero que a seguradora me pague. Se eu precisar de dentes, quero que a seguradora me pague. E aí, nesse caso, à medida que nós vamos tornando cada vez mais robusto o nosso seguro, mais caro ele fica. Porque maior é o risco para a seguradora. Porque estamos a falar de risco. Aham. Eu, inclusive, já vi seguro-saúde, onde também tem um seguro, por exemplo, para acidentes. Se a pessoa tiver um acidente, os beneficiários dela podem receber um valor de volta. Existem determinadas coisas nessa cobertura, então, que você consegue, claro, dependendo da empresa, você consegue ir colocando a mais de cobertura, além da questão de despesas básicas ali de hospitalares. Às vezes esses são seguros complementares, ou seja, são seguros de reforço, Seguros financeiros. até podem dar um subsídio por ficarmos em casa, Uhum. incapacitados. Isso sim, há seguros, normalmente designados por seguros de hospitalização, que podem ter realmente essa vertente de Aham. tentar dar aqui algum outro suporte, mas isso, quer dizer, já pagarmos um seguro de saúde, mais Mas, pagar. Quer dizer, certo. se bem que eu sou um fã de seguros de saúde muito virados só basicamente para a hospitalização, porque nos garantem o maior risco, eh, e às vezes, eventualmente, um que já nos dê alguma tratamentos a nível de ambulatório ou também de Uhum. análises clínicas e exames que nós eventualmente tínhamos que fazer e que já nos dê um grande suporte. Vou-vos dar só um pequeno exemplo. Eu um dia tive que fazer um exame aos ouvidos, foram vários exames, no total deu-me 60 euros. Eu, se fosse a fazer aqueles exames sem o seguro que eu Sim. tenho, porque aí já foi mesmo a seguradora que teve que pagar, estamos a falar mais de 500 euros. Quer dizer, paguei 60, seriam 500, mais de 500 euros que eu iria pagar, Uhum. foi muito bom. Agora, no Brasil, a gente tem aí planos que cobrem todas as despesas. Eu pago todo mês ali o plano e não preciso, não tenho essa coparticipação, esses descontos aqui. Aqui, me parece, eu não verifico isso, parece que sempre tem essa coparticipação, Tem uma sempre eu vou pagar coparticipação. alguma coisa. É. Eu penso Uhum. que isto tem a ver até com alguma responsabilização que tenha que ser dada, porque senão começa a ser um serviço que eu quase não valorizo porque é Uhum. gratuito, não é? E eu penso que possa passar um bocadinho. A cultura seguradora também é diferente no Sim, Brasil e na sim. Europa, não é? Uhum. Então, Um, na prática, eu vou pagar ali por mês, seja o seguro ou seja o plano de saúde, eu vou pagar um pouquinho ali por mês, que também, vamos ser sinceros, eu vejo preços muito menores do que no Brasil. Os planos de saúde no Brasil são muito caros, e aqui eu vejo que há opções bem mais acessíveis, assim, e aí eu vou pagar ali uma parte, mas sempre que eu precisar usar, então, o médico, um otorrino, por exemplo, né, um oftalmologista, eu vou pagar uma parte ali da consulta, uma parte do exame, às vezes até são coisas bem baratinhas, eu vejo assim, uns exames que saem, valores bem baixos mesmo, mas alguma contribuição ali, eu como cliente também vou ter. Claro. Por exemplo, estamos a falar de 15 euros que eu pago por um lote de análises clínicas que eu faço, ou seja, eu acho que também é muito barato. Sim. Se bem que o produto que eu comercializo, ele tem uma vertente que as pessoas realmente não pagam nada. Ou seja, vão à urgência, pagam zero. Ah, Ou seja, é um produto que é muito robusto, mas uhum. também não é nada barato.
É um produto normalmente virado para quem vem do norte da Europa, em Aham. que quem vem do norte da Europa e paga lá por um produto similar, cá considera este produto que eu comercializo super barato. Barato, sim. Comparado com outros países onde o salário mínimo é muito maior, acaba que aqui Mas não é normal, ou seja, isto é um produto, este produto não é muito normal, porque Uhum. chegar a um produto em que eu pago 0 euros por ir a uma urgência, Aham. pago 0 euros por ir a uma consulta de especialidade, vou ao otorrino, pago 0 euros, vou ao ginecologista, pago zero. Não, não há só, pelo menos que eu tenha conhecimento, só esta seguradora que eu tenho é que o faz. É provável que haja outras, às vezes em Aham. alguns nichos Mas mais não é o específicos, normal mesmo. mas não é nada, nada o normal, Uhum. porque senão também seriam produtos quase muito difíceis de comercializar devido ao seu elevado preço. Valor, aham, entendi. Então, temos aí pacotes onde tem as opções ali mais em conta, que é claro, eu vou pagar valores maiores quando eu precisar usar, né? Uhum. E tem até um seguro-saúde mais robusto, onde não chego a pagar nada se eu precisar usar determinado serviço. Então, é possível, assim, você tem É de possível, mas é muito complicado. Ou muito seja, difícil. até Uhum. porque as regras para se aderir, por exemplo, a isto não pode ser uma pessoa Uhum. sozinha. Ou seja, tem que ser, por exemplo, um casal. Ou seja, não se pode vender isto, pelo menos no No seguro que eu comercializo, é assim que funciona. Uhum. Ótimo. Vamos entrar então nesse assunto. O quão difícil, por exemplo, no plano de saúde, eu preciso passar por alguma análise antes, ou, por exemplo, a parte do seguro-saúde, doenças pré-existentes, determinar, por exemplo, obesidade, algumas coisas específicas podem me excluir ali e a seguradora falar, opa, você eu não quero segurar, não. Pode acontecer isso. É isso mesmo, é isso mesmo. Ou seja, é normal. Aqui mais outra dica para diferenciar seguro do plano de saúde. Normalmente os seguros de saúde impõem limites de idade à contratação à permanência, impõem exclusões, e os planos de saúde não. Ou seja, um plano de saúde sem limites de idade, sem exclusões, ou seja, a pessoa praticamente até paga o mesmo com 0 anos ou com 80 anos, paga o mesmo, porque não há risco envolvido, certo? Exato. Você só vai ter o desconto na sua, É isso mesmo. na sua consulta, pagou ali. Agora, o seguro de saúde ele tem uma cobertura ali, portanto, existem É isso riscos, né? mesmo, é isso mesmo. E como é que ele se faz esse levantamento de riscos? Através de um questionário clínico, que às vezes pode levar a que sejam até feitos alguns exames para averiguar se realmente a seguradora quer segurar aquele risco, não é? Por isso não podemos só ficar pelo questionário clínico. Grosso modo, sim. E esse Uhum, questionário clínico tem que ser respondido com verdade, porque há consequências jurídicas muito graves de pessoas que queiram dizer, deixa-me omitir aqui isto. uhum. E juridicamente estamos a falar de consequências graves que depois têm consequências na vida das pessoas, porque não é, ou seja, depois vai, Permitiram lá no questionário. é Uhum, isso, é isso, é entendi. isso, é isso mesmo. Ou seja, tudo tem que ser respondido com verdade e a seguradora vai fazer uma avaliação de risco com base nesse tal questionário. É com Uhum, base nesse questionário que eles até vão colocar o preço que nos vão aplicar a nós. É com base nesse questionário que nos vão dizer assim: olha, eu vou segurar isto, mas não vou segurar aquilo. Ou então tudo que esteja perto daquela área que você já teve um problema, nós não vamos segurar. Mas a pessoa paga o mesmo, até paga mais, porque já representou um risco maior para a seguradora. Quem tem um uhum, plano de saúde não tem isso, ou seja, porque o plano não há questionário clínico, aham. Não há é, é, riscos envolvidos, como você mesmo falou. é isso Entendi, mesmo. Por entendi. isso, é muito fácil de começar a distinguir, diferenciar plano de saúde de seguro de saúde, e irmos um bocadinho à procura deste tipo de informações. E quais são as coberturas mais normais que a gente encontra, então, num seguro de saúde, né? O que está coberto? Além, então, das despesas ali hospitalares, a internação, que você também tem a sua parte ali de contribuição, mas quais são, então, as coberturas envolvidas geralmente? Grosso modo, as coberturas, estamos a falar de hospitalização, ambulatório, que também inclui a pequena cirurgia, alguma pessoa que precisa de fazer uma pequena, tirar um sinal,
aquela pequena cirurgia que chegamos lá, passado uma hora já estamos a sair. Também estamos a falar de exames, e aqui às vezes é importante percebermos até a questão da hospitalização, às vezes pode ser importante até para exames, porque há exames que têm que ser feitos em ambiente hospitalar, há exames que a pessoa tem que ir mesmo ao bloco para se verificar o que é que se passa, e estamos a falar de exames que às vezes podem custar 3, 4, 5 mil euros, e se nós tivermos um seguro, apesar de ser um exame que nós vamos fazer, mas está coberto pelo capital da hospitalização. Por isso, a hospitalização às vezes também dá para ter algum suporte, alguns exames que nós tínhamos que fazer. Depois temos a questão das análises clínicas, que também é importante, TACs, aqueles TACs que nós fazemos, não é? Em ambiente hospitalar, outro tipo de exames, ou seja, o conjunto de exames que nós podemos fazer podem ou não ser suportados pela seguradora. Ou chegamos lá com o desconto, não é? Ou chegamos lá com alguma comparticipação feita pela seguradora, como foi o caso que eu há pouco relatei, de que só paguei 60 euros numa coisa que custava muito mais dinheiro, à volta de 400, 500 euros. Entendi. É uma cobertura realmente é muito mais ampla do que se eu, não é uma simples consulta. É isso Várias mesmo, outras coisas estão envolvidas. é isso mesmo. Depois podemos ter a parte dentária e a parte de oculista. Podemos ter o acesso à rede, ou seja, vamos lá com o desconto, mesmo no seguro de saúde, o meu seguro de saúde oferece-me descontos em óculos e descontos em dentes. Eu não tenho plafond. Se precisar de óculos, a seguradora não me paga. Mas eu tenho um desconto à volta dos 30% se eu for à rede de oculistas, e eles dão-me um desconto de 30% nos óculos. Ou seja, se os óculos custarem 1000 euros, tiram-me 30% e fica o meu valor. É dinheiro que eu teria que pagar caso não tivesse o seguro, por exemplo. Sim. Aí, nesse caso, funciona como o plano. O dentista é exatamente a mesma coisa. Queria só dar mais uma pequena nota, ficar aqui mais um alerta, porque às vezes nós vemos publicidades de planos de saúde oferecer atos médicos dentários gratuitos, e as pessoas vão, adquirem o produto, mas quando vão fazer esses atos médicos chegam ao guichê e têm que pagar alguma coisa. Porquê que isso acontece? O ato médico é como se fosse os honorários do profissional que nos está a tratar os dentes. Mas depois pode ser gasto material. E nós vamos pagar esse material. Entendi. Mas isso acontece. Quem tem um seguro, mesmo com acesso à rede, isso também acontece. E nós não vemos as seguradoras a fazerem essa publicidade que é gratuita. Na hora da publicidade, olha, é gratuito, vá lá. É gratuito, mas são coisas que as pessoas pensam que depois chegam lá e pagam, não é? E depois não percebem porquê e depois de explicado já vão perceber o porquê. E depois vão pensar, então eu comprei isto porque na publicidade eu vi. Só que depois... pagando aqui por quê? Entendi. Agora, bom, você me disse aí que as pessoas que já têm essas doenças pré-existentes, né, pessoas mais idosas, determinadas situações vão ter aí um risco maior de serem negados pelo seguro, né, ou ter um valor mais elevado, mas existem opções para pessoas que, por exemplo, que já tiveram câncer, uma doença na infância, alguma coisa, é possível ter, existe seguro que em também Portugal, cobre. Em Portugal existe um seguro que nasceu da sociedade civil, ou seja, é designado uma terceira via. Temos o Serviço Nacional de Saúde, seguradoras tradicionais, e temos esta terceira via, que é o seguro que eu comercializo, que é um seguro que não discrimina ninguém por idade, por doença pré-existente, por qualquer coisa que tinha tido na infância. Ou seja, é uma seguradora criada por pessoas para pessoas. E estamos a falar de uma seguradora robusta que dá umas garantias que outras seguradoras não dão, porque a linha que rege essa seguradora são linhas que não regem as outras seguradoras. Porque, no fundo, é as pessoas que se reúnem para se melhor proteger. Perfeito. E me diga uma coisa, agora nós passamos aí os últimos 2 anos falando bastante sobre a Covid-19, né? Muito impacto na nossa vida. Eu queria muito entender se as pandemias, elas também estão inclusas aí
no seguro de saúde coberturas específicas para a pandemia, alguma coisa específica, por exemplo, para Covid-19, cobre, Ok. não cobre? Como é que funciona isso? Pronto, o seguro que eu comercializo é o único no mercado português que garante contratualmente pandemias. Pandemias e epidemias tais como Zika, gripe das aves, todo esse tipo de fenómenos são cobertos contratualmente. Ou seja, as outras seguradoras excluem pandemias porque é considerado risco catastrófico. Esta seguradora tem uma visão diferente, como eu falei há pouco, ela tem uma visão diferente e então ela garante as pandemias passado um ano da pessoa ter contratado o seguro. Ou seja, nós temos sempre que olhar aos períodos de carência Aham. dos próprios seguros para sabermos quando é que eles realmente se vão. Isso é uma coisa muito importante que a gente acaba fazendo bem pouco, que é ler a apólice e qual o serviço que você está contratando, entender o que você tem ali garantido, né? É Isso isso está tudo mesmo, lá escrito, né? Na apólice de está tudo seguro lá. comum. Por exemplo, houve seguradoras que garantiram tratamentos Covid, mas depois de perceberem e avaliarem o risco Covid, mas Hum, continuam a manter pandemias nos seus contratos. Eu não sei se essas seguradoras vão garantir consequências do Covid, porque à partida é uma sim. exclusão. Eu posso afirmar que nós entramos em confinamento em março de 2020 e houve uma notícia de fevereiro de 2020, ou seja, antes do confinamento, que se relatava que em Portugal só existia uma seguradora de saúde, que é aquela que eu comercializo, que garante pandemias, ou seja, não, eles não fizeram isso como uma reação ao Covid, faz Ah, parte dos princípios da própria seguradora não aham. excluir ninguém, mesmo numa situação que às vezes pode ser catastrófica, como uma situação de Uhum. uma pandemia. Sim, nossa, imagino como é que. Imagino que várias coisas também devam ter mudado aí em cláusulas das outras seguradoras em relação ao Covid-19, porque, é claro, era uma situação que ninguém estava esperando, e acredito que isso agora também já deixa o alerta para uma futura nova pandemia e algo que possa acontecer, a gente já fica sempre, é algo que agora a gente já reavalia, opa, se tem pandemia inclusa ali, porque a gente viu o efeito de tudo isso, E né? nós valorizamos agora porque tivemos uma pandemia, porque Exato. se eu fosse comercializar esse seguro em 2015 e dissesse, isto é grande pandemias, as pessoas estavam, Falar. mas isso, Qual o risco disso acontecer, né? Tudo isso que a gente viu nos últimos 2 anos, né? Então, entendi, ótimo. Agora, falamos então aí as diferenças práticas, né, do seguro-saúde, plano de saúde, em termos fiscais. Tem alguma diferença aí? Eu consigo fazer uma dedução no meu imposto, né, o nosso imposto é de isso. renda, que existe no Brasil, existe aqui em Portugal. Uhum. Eu consigo diminuir ali, ó, o que eu vou pagar de imposto, já que eu tenho um seguro-saúde ou um plano de saúde? Quem tem plano de saúde não entra como despesa específica de saúde. E isso é mau. Hum, Ou seja, coisa. nós temos que descontar, para termos essa tal bonificação, temos de descontar educação, temos de descontar saúde, e na saúde só entra o seguro de saúde. Por isso, as seguradoras emitem anualmente uma declaração para efeitos de IRS, que é essa tal Aham. ajuste de contas final do Uhum. imposto. Ou seja, e essa é uma forma de percebermos se temos um seguro ou não temos um seguro de saúde. E um seguro Uhum. de saúde traz-nos aquele benefício fiscal que nós muitas vezes queremos, que é para ir buscar algum dinheiro, já que Claro. descontamos durante o ano, através do seguro Aham. podemos ir lá buscar Aham. alguma coisa. Uhum. Então, o plano de saúde ele não dá acesso a isso. Não O dá seguro de acesso. saúde, então, uma vez por ano, eles me mandam ali o documento para eu anexar ali no meu É imposto de isso mesmo. renda com tudo que eu já paguei. Eu diria que praticamente o plano de saúde é bom para quem só quer basicamente ter uns descontos numas consultazinhas Aham. Que é até, como você falou no início, existe até rede de gratuitos. supermercado que você mostra o aplicativo, né, a aplicação do É, celular e tem desconto ali e tem alguma coisa. descontos. É isso mesmo. E não paga Ele nada é por para isso. isso. E não paga nada. Ó, é um caso também da pessoa chegar aqui, olha, não tenho condição nenhuma de ter um seguro agora, pelo menos é bom saber que existe
essa possibilidade de você passar. Mas se realmente, né, é possível, aqui em casa a gente tem nosso seguro-saúde, se for possível, como eu falei, realmente é muito mais barato do que o que a gente pagava no Brasil, assim, de coisas básicas. Eu acho que realmente vale muito a pena. Você ter essa cobertura, essa segurança também né, tem esses Claro, seguros de reforço, né, como você falou, para acidente, para morte, para invalidez, enfim, aí vai do seu bolso também, o quanto que claro. você pode colocar, incluir isso no A, seu... a seguradora que eu trabalho e que eu comercializo tem a vantagem também, relativamente a acidentes ocorridos e do qual a pessoa não tenha recebido nenhuma indemnização, Uhum, por não estar abrangida por um seguro obrigatório, por exemplo, aham, a seguradora paga consequências desses acidentes que a pessoa até já teve num passado longínquo. Ou olha, seja, aham, e aqui temos a importância dos seguros, ou seja, os seguros sim, garantem-nos uma proteção que uhum, nós, por isso é que eu digo, nem que seja um seguro básico, que às sim, vezes são baratos, uhum. estamos a falar de 10 euros por pessoa, Isso que eu ia perguntar, quanto é, básico, assim? até à idade dos 40 anos, mais ou menos, o seguro mais básico por pessoa custa à volta dos 10, 12 euros por pessoa, com capital de 30 mil euros de Olha, hospitalização, o que ah, já não é nada mau. exato, vale muito a pena, vale muito a pena. Então, é claro que é isso. Quanto mais Eu você não vai pago isso, colocando ali, eu pago você mais um pode pagar pouquinho. mais, mas é possível, então, a partir dos 10 euros por pessoa, por mês, você já ter um seguro de saúde aqui em Portugal, o que nem de perto, assim mesmo, a realidade do Brasil seria completamente diferente de valores, assim, nem convertendo você chegaria perto disso, assim, então é complicado. Agora, Pedro, tem alguma recomendação, uma pessoa que está chegando agora aqui em Portugal, ou mesmo, né, quem já está aqui, na hora de escolher, como é que faz para ver ali o que é a melhor opção? Tem alguma recomendação em relação a isso? Certo. Eu recomendo às pessoas para lerem, irem pesquisar, não virem o primeiro desconto bonito que lhes aparece à frente. E eu vou dizer, aqui eu recebo muita ligação, viu? A cada hora é uma seguradora ligando e oferecendo, e oferece os brindes, e faz isso, e faz aquilo, tem muito aqui. Ó, eu, por acaso, eu tenho orgulho de pertencer a uma seguradora que não oferece brindes, não oferece descontos, não oferece mensalidades, mas oferece a melhor proteção, já dei aqui a oportunidade de ver aqui Que algumas não coisas, se interessa, né? e que às vezes só valoriza isso quem realmente tem alguma consciência até a nível de finanças, e Sim. porque é muito fácil dar-nos uma mensalidade e irmos atrás disso. Então, Uhum. temos que perceber o que é que nós realmente queremos garantir. Fazer perguntas. Então, e se eu estiver hospitalizado, quanto é que pagam? E se disser, não sabemos, onde é que está escrito? Onde é que está o meu capital? Porque um seguro tem um capital. Capital Sim. para vários. Mas onde é que está o meu capital? Você diz-me que eu tenho aqui descontos, então qual é o meu limite de capital? Onde é que está isso escrito? Se Uhum. as pessoas também tiverem dúvidas, podem falar comigo, caso Sim. pretendam, Vou que eu colocar também o terei. seu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou colocar quem quiser entrar em contato com o Pedro, então, tá aqui na descrição do vídeo. Pode falar com ele, tirar ali as dúvidas, ver qual é o melhor plano. Ô, tô chegando agora, Pedro, manda um oi lá para ele e fala, vamos conversar. Acho que realmente é isso, vale super a pena e tem de todos os valores. Acredito. Tem uma ideia assim de qual é um super caro, assim, aquele que inclui O tudo. mais caro, o que inclui tudo, só para mim, aquilo que eu Hum, pago para mim e para a minha família, só pagaria o meu. Ou seja, eu estou a olha, falar que para mim, à volta de hum, 120 euros por mês. 120, 130 euros por mês. Ou 120, 130 é o super caro. eu super caro, para mim e para a Gente, minha idade. olha, é claro, é um valor, né, bem considerável, mas eu vou te dizer, é porque assim, a minha cabeça ainda com valores de real, assim, é tão
Nossa, você encontraria facilmente preços muito maiores do que isso, sempre tudo. Ou seja, eu praticamente, para ter este plano todo, para mim e para a minha família, gastaria à volta de 350 euros. Aham, não, e como realmente é muito pesado, né? Se você vê, então, o salário mínimo daqui né, completamente diferente. Mas eu ainda, confesso, fico ainda assustada em saber os valores, porque em relação ao Brasil, são coisas muito mais caras no Brasil, muito mais caras. Então, é isso, é um seguro, então você consegue ali dos 10 aos 120 euros, então, por mês, tem para todos os bolsos, É então. isso mesmo. E o seguro mutualista de saúde da MGN que eu comercializo, por acaso, é um seguro que tem menos exclusões do que as seguradoras normais, tem um conjunto Uhum. muito alargado e agora chegaram ontem novidades fresquinhas para o próximo ano, Aham. de melhorias que, bem, realmente Ótimo. podemos falar isso numa outra altura. Ótimo. Olha, Pedro, eu agradeço muitíssimo por essa conversa. Obrigado, Vou eu. pedir aqui para o pessoal deixar nos comentários quais as dúvidas que vocês tiverem, quais os assuntos relacionados aí a seguro de saúde, plano de saúde. Ficou com alguma dúvida? Vou convidar o Pedro também para vir nos comentários, conversar com a galera, Vou sim. responder ali, tirar as dúvidas de que possa surgir. Vou deixar, então, o seu contato aqui na descrição do vídeo também. Por Ótimo. favor, volte sempre, olha, tendo essas novidades aí, podendo falar aí sobre esses novos assuntos que tiverem, pode vir aqui, a casa é sua, você falando, olha, tem coisa nova, vamos conversar, tá? Obrigado. Seguramente que iremos falar de novo. Muito Muito obrigado. obrigada, Pedro. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa então aqui nos comentários, compartilha com todo mundo, para quem está vindo aí para Portugal, quem já mora por aqui, é um assunto que eu vejo muito pouco falado aí. Mas que é super importante a gente saber. Eu fiquei muito perdida quando eu cheguei por aqui, não entendia determinadas coisas, agora, ó, já estou por dentro de tudo. Eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau!